Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap. BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake. Conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje especialíssimo, porque nós temos aí mais um avanço da medicina, da tecnologia, dessa vez em prol da depressão. Nosso convidado é o Dr. Wilker Knoner, presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia e que já está com a coisa bem adiantada aí no caminho. Dr. Wilker, muito obrigado por nos atender e dar essa colaboração conosco. Muito obrigado a vocês por estar compartilhando um conteúdo como esse, que é um avanço na medicina, né? Eu sou neurocirurgião, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, e a gente já dentro da neurocirurgia tem esses avanços de pacientes que têm algumas disfunções de sinapse, alguns circuitos elétricos, né, com problemas, a gente implantar um eletrodo para corrigir esse problema. E é a primeira, vamos dizer assim, é a primeira vez no Brasil que a gente faz, então, esses implantes de eletrodos, são implantes cirúrgicos para tratar, vamos dizer, uma das disfunções de circuitos, que é a depressão também. Ela não deixa de ser, como todo problema neurológico, uma disfunção de algum circuito. E aí foi identificado alguns circuitos que poderiam ter benefício com esse tratamento de implantes, desses eletrodos, e isso já vem sendo feito, então, no mundo. Em 2017, o FDA americano aprovou e começou a se fazer isso nos Estados Unidos, depois na Inglaterra, em 2018, e o registro da Anvisa no Brasil veio em 2019. Porém, o que aconteceu? Aconteceu a pandemia e aí o travamento de algumas cirurgias eletivas na época. E fez esse adiamento aí desse período. E só agora, então, a gente iniciou no Brasil a cirurgia para implante, no tratamento com foco no tratamento da chamada depressão resistente, que são aqueles pacientes, então, que não respondem mais a nenhuma medicação, que estão em depressão severa, estão em depressão grave, muitos ainda com ideação suicida, né, que é vamos dizer, o grande desfecho maligno dessa doença, que é o suicídio, né, fora toda a incapacidade que gera a depressão na vida do paciente. Então, a gente fica contente em estar compartilhando mais esse novo tratamento para a depressão através do implante de eletrodo. Eu queria falar com o senhor um pouquinho, antes da gente falar sobre o procedimento em si, mas eu queria falar um pouco com o senhor para a gente deixar o nosso telespectador um pouquinho mais esclarecido sobre essa danada dessa depressão. Porque esse é um mal antigo, é um mal que tem pego cada vez mais a sociedade, as pessoas estão se defrontando com seus problemas internos, enfim, aqui eu não sou psiquiatra, eu não quero tratar desse assunto. Mas é um distúrbio afetivo, né, que acompanha a humanidade ao longo dos anos, né, e no sentido patológico, é constatado nos pacientes aí tristeza, pessimismo, baixa estima. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse grau para a gente chegar lá naquele grau extremo que é a aplicação do eletrodo. Então, né, a gente tem acompanhado que os índices da doença chamada depressão, né, eles têm cada vez mais aumentados. E depois da pandemia, aumentou assustadoramente. E a previsão, né, da Associação Mundial de Saúde é de que a depressão será a doença mais prevalente de todas as doenças do mundo até 2030. Tá? Então, nos próximos 7 anos, a depressão vai passar em número de incidência todas as outras doenças. Então, é um grande problema de saúde pública, é uma grande epidemia de depressão. E, assim, a gente tem vários graus da depressão.
Isso relacionado, então, principalmente aos sintomas que o paciente tem apresentado, principalmente a anedonia, né, que é a falta de prazer em executar atividades que outrora tinha prazer. Além disso, a desesperança, desmotivação, a vontade só de ficar no quarto, enfim, os sintomas que todo mundo já conhece. Agora, até o momento, assim, né, assim, a gente teve um grande avanço também da parte na indústria farmacológica com medicações que são eficientes e controlam os sintomas, na grande maioria das vezes. Porém, dentro desse grupo de pacientes, cerca de 30% dos pacientes com depressão, então, não vão responder à terapia medicamentosa. Às vezes, com uma, com duas, com até 4 medicações, sem resposta satisfatória. E é para esses pacientes, então, que é indicado esse tipo de procedimento. Hoje, a gente tem, para esses pacientes que não melhoram, então, a estimulação magnética transcraniana, o protocolo da ketamina e o ECT, que é o já conhecido eletroconvulsoterapia, onde a gente tem que colocar os eletrodos, anestesiar o paciente e, vamos dizer, dar um choque e causar uma crise convulsiva nesse paciente para tentar melhorar os sintomas depressivos. Só que isso são 20, 30, 40 sessões disso por ano e deixa a pessoa muitas vezes disfuncional, né? Então, como complemento da terapia nesses 30% de que não respondem às medicações e essas terapias, então é que chega essa novidade, essa inovação tecnológica de melhora através dessa cirurgia que é o implante do eletrodo do nervo vago. Bom, é importantíssimo, né? O senhor deu uma notícia aí que eu tenho certeza que deixou o pessoal preocupado, mas que essa depressão aí até 2030 vai ser aí, ter incidências gravíssimas aí na sociedade. Eu não sei se o senhor se referiu à sociedade mundial ou sociedade brasileira. Mundial. Mundial? Mundial. Tá. Bom, em primeiro lugar, é importante, né, não negligenciar esse começo de situação. As pessoas, às vezes, estou com um pouquinho de má vontade, estou com um pouquinho de tristeza, estou com um pouquinho de engordei, emagreci, aquelas situações que acontecem nos casos de depressão. Mas o importante é procurar um acompanhamento emocional psicológico, ou com psicólogo, psicanalista, psiquiatra, alguém que possa te orientar corretamente para que você não cometa, como muita gente usa o Dr. Google, cometa atos insólitos, né, para o seu mal-estar. Exatamente. Então, a gente acaba, né, às vezes, menosprezando o sintoma. É só uma tristeza que eu estou passando, foi só uma decepção, etc. Pode ser, realmente, na grande maioria porém, não pode menosprezar no sentido que isso pode ser o início de um sintoma, de uma doença maior, que é a depressão, que pode ter interferência, impacto mais logo ali na frente. Então, né, você viu que começou a ter sintoma de tristeza, de falta de prazer, de aumento de peso, perda do apetite ou aumento do apetite, quer dizer, os sintomas, né, da depressão, procurar, sim, a ajuda de um psiquiatra, né, para um clínico geral, primeiro, né, se você está iniciando sintomas, depois, claro, a ajuda do profissional especializado nisso, que é o psiquiatra. E ele vai gerenciar isso aí, né? Um outro problema, né, que você citou ali a automedicação, a questão de outro tratamento, né? A abordagem da depressão, ela é multidisciplinar. Então, sempre tem, claro, um psiquiatra, um psicólogo, outros profissionais de terapia que vão ajudar esse paciente a passar por esse período. E também agora, né, com a novidade, a parte da neurocirurgia também ajudando. Então, é um conjunto de profissionais aí focados. Agora, esse paciente ele precisa ser visto desde o começo. E um outro problema que a gente vê hoje, além da automedicação, é o não acompanhamento, ou ainda o medo ou o receio de usar uma medicação que vai trazer benefício, né? Porque existe um pensamento do paciente muito comum que é: eu não vou tomar porque eu não quero ficar dependente. Eu não vou tomar porque ele vai me fazer mal. Enfim, cria-se uma série de pensamentos limitantes, ou até de mitos, que não corresponde à verdade. E muitas vezes esses pacientes vão melhorar, né, desses sintomas. E vamos dizer assim, a pessoa fica boa e não tem por que a gente adiar ou ter algum preconceito em
em consultar um psiquiatra que vai passar a medicação para você, que vai tratar para que isso não se agrave, porque uma das coisas que dá maior resistência, ou seja, fator preditivo para ter maior resistência aos tratamentos da depressão, é o tempo que você passa sem tratar. É o tempo que você passa negligenciando esses sintomas. Então, quanto mais tempo demorar, pior vai ser o tratamento lá na frente também. E que até então, antes desses procedimentos, se resumia à terapia com o profissional aliada à medicação. Antigamente se tinha essas aplicações de estímulos, eu não vou falar eletrochoque, porque antigamente falava eletrochoque, mas eu vou falar convulsoterapia. Convulsoterapia, então pronto, muito obrigado. Antigamente tinha esse tratamento com estímulos, mas eu penso que não era muito conhecida essa abordagem. Ele era aplicado meio que aleatório, década de 60, década de 70. E hoje você, teoricamente, acompanhando com o seu profissional emocional, depois de orientado por um clínico geral, junto a uma medicação, é o tratamento considerado... padrão ouro. Para a coisa, não chegando aos casos graves, como o senhor disse, para essa intervenção. Exatamente, né? Então, a grande maioria vai ficar bem com a medicação, com as demais terapias, psicoterapias, etc. e tal, né? Para esses pacientes que, por algum motivo, tiver um sintoma ou outro, eles podem ser suplementados com as outras terapias, como a estimulação magnética transcraniana, protocolo de uma medicação chamada ketamina e ainda a eletroconvulsoterapia. É um tratamento bom, porém, ele demanda de muitas vezes, não é todo lugar que tem no Brasil, né? Tem que ter profissional, tem que fazer no ambiente hospitalar muitas vezes, então faz interna, vamos dizer, faz o tratamento esse de choque, né? E depois ganha alta e assim faz 2 vezes na semana, 3, por 20 sessões, então realmente é um tratamento bom, ele tem bons resultados, porém é muito dispendioso da parte de tempo do paciente, de vida, né, com que ele vai ter imerso nesse. Agora, 30% desses pacientes que não respondem a nada disso que eu falei, aí vão precisar, e aí agora, de uma terapia como essa, que é o implante do eletrodo, que até então não se tinha mais nada para fazer. Tá? Essa é a verdade, a grande verdade, não se tinha mais nada para fazer. Hoje, graças ao avanço tecnológico, a gente tem essa terapia entrando na medicina, e já temos aí mais de 800 pacientes operados no mundo, entre Estados Unidos e Inglaterra, a gente tem essa numeração. E os resultados foram bons, ou seja, melhora dos sintomas nesses pacientes que não tem nada para fazer de até 70%. Então, é uma melhora substancial, né? Desses pacientes com esse tratamento. Então, a gente já está fazendo no mundo esse tratamento e com boas respostas. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade.
Reforma ou Construção. Conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, Acirp, Valorap, Muscake, Irajá Materiais para Construção, Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa especialíssimo, com a gentileza do Dr. Wilker Knoner, presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia, tratando de um novo tratamento, um pouquinho invasivo, e agora ele vai entrar especificamente nesse detalhe, para o tratamento de depressão. Doutor, a gente está vendo que necessariamente é preciso um psiquiatra para orientar e dizer, olha, esses casos ou esse caso é cabível, sim, essa intervenção. Quer dizer, não é chegar lá no clínico, no neurologista, no neurocirurgião e falar assim, ó, vou fazer. Não, precisa ter uma receita ali, né? Exatamente. Então, esse paciente, vamos dizer, os pacientes que são refratários aos tratamentos, são resistentes, esses vão passar ainda por mais uma bateria de consulta e exames para ver se ele é apto para fazer essa cirurgia. Então, a equipe de psiquiatria, né, com essa vocação que a gente chama de psiquiatria intervencionista, são psiquiatras que trabalham já com intervenção, né, com eletroconvulsoterapia, TMS, ketamina. Essa nova modalidade também da psiquiatria no Brasil e no mundo, eles são os responsáveis por filtrarem e indicar o seu paciente para essa terapia, né? Lógico, isso para facilitar, né? Como a psiquiatria é uma entrevista, existe a figura da interconsulta, ou teleinterconsulta, ou seja, o psiquiatra que tem o seu paciente na sua cidade, às vezes não tem acesso a essa equipe de uma forma habitual, porém, através de telemedicina, consegue-se, por exemplo, ter acesso à minha equipe, né? A gente tem o Dr. Matheus aí, que é encarregado de fazer essa triagem, ele pode, junto com o psiquiatra do paciente local, ajudar a decidir sobre essa terapia, ou ainda sugerir uma coisa ou outra. Então, a gente consegue hoje, através dessa tecnologia, tá dando assistência também aos psiquiatras que têm esse paciente que é resistente à terapia, né? O senhor já pingou a bola, mas eu vou deixar mais claro, não é qualquer neurocirurgião que está habilitado a esse procedimento. Exatamente. Então, assim, quem que normalmente é o neurocirurgião? É o que, dentro da neurocirurgia, assim como áreas outras cirúrgicas e clínicas, existem as subespecialidades, né? Então, dentro da neurocirurgia tem aquele neurocirurgião que se dedica só aos casos pediátricos, é a neurocirurgia pediátrica, aos casos vasculares, de aneurisma, de coluna. E existe uma categoria, uma sub-área dentro da neurocirurgia que chama neurocirurgia funcional. Essa parte, esses neurocirurgiões funcionais e que estão habituados com esse implante, que é o implante de estimulação do nervo vago, né, que a gente chama de VNS, que normalmente estão habituados e capacitados tecnicamente para realizar essa cirurgia, né? Logicamente, o cirurgião, mesmo ele tendo capacitado, mesmo assim o paciente ainda vai ter que passar por uma bateria de triagem da psiquiatria para juntos indicarem o procedimento, mas precisa ter essa habilitação, vamos dizer, essa dedicação dentro da neurocirurgia chamada neurocirurgia funcional. O senhor falou sobre aí cerca de 800 casos. Pelo que eu dei uma lida aqui, o Brasil é o terceiro país a entrar com esse procedimento, atrás apenas dos Estados Unidos e da Inglaterra. E o senhor já falou que é extremamente interessante, 70% de índice de satisfação no procedimento e no resultado do procedimento. O procedimento cirúrgico, tecnicamente ele é simples, com, né, baixíssimos riscos. O que acontece? A gente acessa essa região aqui, localiza na profundidade um nervo chamado nervo vago, a gente disseca ele, isola, e nele a gente enrola esse eletrodo, como se fosse um rabinho de porco, uma espiral de caderno, né? A gente enrola nesse nervo. A partir dali sai um outro eletrodo, e aí por debaixo da pele a gente coloca aqui como se fosse um marca-passo, né? Então, uma bateria bem pequena, visualmente não dá para ver, porque ele fica implantado debaixo da pele, então nada aparece,
Fica implantando. E essa cirurgia aqui, então, é uma cirurgia que o paciente pode ter alta no mesmo dia, ou ainda no dia seguinte, enfim. Vamos dizer, é um procedimento de hospital-dia, né, para dar alta logo em seguida, né, e esse eletrodo ele é ligado 15 dias depois, né, daí no consultório, com a equipe técnica, psiquiatria, engenheiro, a gente liga isso através de um tablet. Esse tablet ele faz uma conexão por Bluetooth com esse dispositivo, por Bluetooth, e aí então a gente manda o comando, a programação. E a partir dali então começa-se os estímulos, e aí vai seguindo esse paciente aí, até que esses estímulos sejam programados, né, conforme a necessidade, e em havendo a melhora, e aí a gente vai estimulando, aumentando a dose ou não, que nem o remédio, né? E às vezes até diminuindo, porque o efeito colateral dessa terapia, às vezes pode ser tosse, rouquidão, às vezes soluço, né? Mas são, vamos dizer, efeitos colaterais dessa terapia que são contornáveis por uma reprogramação ou diminuição da dose, né? Então, é um efeito colateral assim que não preocupa quem tem a doença. Os outros 30%, a pergunta é rejeição ou é inacessível para resultados? Ou os dois, né? Não é questão de rejeição nem nada disso, né? Então, a parte cirúrgica. É mais em relação ao resultado mesmo, né? Tá? Então, ele melhora, é uma média de até 70%. Quer dizer, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, né? Mas, de uma forma geral, a grande maioria melhora, né? Tá? Essa proporção, é aí que eu falei. Essa proporção de melhorar mais ou menos vai depender de uma série de fatores. E uma delas é quanto de história que tem já de depressão, né? Porque isso já modulou muitos circuitos, né? É o time da doença, né? O senhor falou agora há pouco, né? Às vezes a coisa muito adiantada cria dificuldade, né? Mesmo clinicamente, né? Não só cirurgicamente, mesmo clinicamente. Então, quanto mais precoce, assim como eu tenho aquela mensagem, né, da oncologia, que é muito importante, quanto mais precoce o diagnóstico, mais perto de uma melhora importante, né, você tem, no caso do câncer, até de cura, né? No caso da depressão, não, a gente fala em controle, né? Então, mais chance você tem de ficar controlado dessa doença. No procedimento, para a gente compreender um pouco melhor, o eletrodo ele interfere também na frequência cardíaca, ele regula provavelmente distúrbios digestivos e regula a acidez também do estômago. Quer dizer, é uma atuação bem complexa, né, Dr. Wilker? Então, esse nervo, chamado nervo vago, ele tem uma série vamos dizer, de controles que ele faz, né? Quer dizer, é o comando lá do tronco encefálico, do tronco cerebral, mandando os comandos. Então, ele inerva o tubo digestivo, ele controla a acidez do estômago, controla também a questão da respiração do diafragma, vamos dizer assim, e também os batimentos cardíacos, né? Só que o local onde é colocado esse estimulador, ele é acima desses, vamos dizer, dessas ramificações dele. Então, ele não vai interferir na acidez ou no batimento cardíaco, nem nada disso. A única coisa que às vezes tem como efeito colateral é o soluço, né? Doutor? E a tosse, a rouquidão também, mas não tem, em relação ao batimento cardíaco, não vai alterar nada. Vou fazer uma pergunta, né? O senhor fez 2 procedimentos recentemente a respeito disso. Já deu os 15 dias para ativação do eletrodo, não? Vai ser daqui 4 dias, entendeu? Dia 20, 4 dias, agora, aqui no consultório mesmo, a gente vai ligar esses eletrodos, né? Quer dizer, vai dar uns 15 dias agora, dia 25. E aí a gente vai ligar os 2 pacientes. E aí eu já tenho mais um paciente para fazer nos próximos dias. Aí. Era a próxima pergunta. Como é que está a agenda para as próximas indicações de cirurgia para esse tratamento? Então, na verdade, como a gente começou agora, né, a gente tem que ir, claro, com calma, com muita parcimônia, verificando caso a caso e realmente filtrando muito bem esses pacientes. Então, esses primeiros implantes que a gente conseguiu colocar aqui em Florianópolis, eles foram uma doação da própria empresa, para que os casos começassem no Brasil. É importante dizer que esse dispositivo já tem e já é registrado na Anvisa para tratamento da epilepsia e para o tratamento da depressão agora.
há muito tempo. E agora registrou-se o mesmo dispositivo com uma programação diferente para o tratamento da depressão. Então, já tem registro na Anvisa, porém, ainda não está disponível, por exemplo, no SUS ou na saúde suplementar, né? Quer dizer, nos planos de saúde. É muito ruim entrevistar o senhor. A próxima pergunta era sobre o SUS, o senhor já matou a charada. Então, já vou falar. Se estava disponível no SUS. Desculpa, estou brincando, o senhor sabe. Não, mas então, é importante falar também sobre a acessibilidade a esse tratamento. Nesse momento agora, não, mas com certeza logo ali na frente vai ter, sim, vamos dizer, já foi feito, vamos dizer, a documentação para submeter para o SUS vamos dizer, para a saúde suplementar, né, na Agência Nacional de Saúde. E agora a gente tem que esperar a resposta deles sobre a avaliação econômica deles, para então estar disponível ou não aí no SUS e na saúde suplementar. Agora, estando registrado na Anvisa, logicamente, o paciente que tiver, né, condição, ele pode fazer de uma maneira particular, né? Mas, lógico, né, o melhor mesmo é esperar que isso tenha aprovação ou do SUS ou da Agência Nacional de Saúde para que os planos de saúde entrem no seu rol de procedimentos essa terapia também. Dr. Wilker Knoner, presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia, neurocirurgião que trouxe ótimas notícias em relação a uma doença chata e que promete esses avanços aí que ele elencou para a gente. Dr. Wilker, muito obrigado pela sua gentileza. Até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço para você e todos que estão no ouvindo. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake, conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. Sicredi, gente que coopera cresce.